E estamos começando o segundo episódio do podcast O Chamado. Estamos aqui, eu, Marcelo Braga e Adailton Azevedo. E hoje nós vamos falar sobre Orai e vigiai. Orar e vigiar, mas também tem o outro, né? Orai sem cessar. E eu gostaria que você introduzisse, né, esse momento inicial, porque desde o outro podcast que a gente tinha começado a gravar, desde o outro episódio, né, e nós estávamos gravando ainda não tinha acabado o conclave, ainda não tinha a eleição, né, do Papa Leão XIV. E engraçado que você sugeriu uns textos de Santo Agostinho até, né? Sim. E eu vi isso como uma providência de Deus, com relação a isso a esse momento, esse propósito que a gente tem feito aqui, né? E eu queria que você iniciasse. Maravilha. O objetivo do nosso podcast é justamente essa questão do chamado, né? E o elemento o gancho que a gente deixou do último episódio, inclusive se você está assistindo só esse episódio agora, procura aqui no canal, tem o primeiro episódio do podcast, que nós já falamos sobre como encontrar esse chamado no dia a dia, no cotidiano. Nós ficamos com a perspectiva da oração e da vigilância, do orar sem cessar, que é lá o trecho de Tessalonicenses, que tem um texto de Santo Agostinho, né, que está no ofício das leituras da igreja. A igreja tem uma reunião de textos, de toda uma tradição de textos dos santos, diversas homilias e tudo mais, que ela recomenda como leitura diária. E num desses textos, Santo Agostinho, ele justamente traz essa dimensão da oração sem cessar. Como é que eu consigo orar sem cessar? Como é isso? Como é que eu vou passar o dia todo orando? Até porque fica um negócio até meio estranho, né? Peraí, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da família, eu tenho que uma vida. Como é que eu vou viver só para rezar? Eu sou um monge? Não, eu sou um pai de família, você também. Sim. Né? Como fazer isso? Né? Exatamente. Como realizar isso? Como realizar? E ele traz esse elemento justamente nessa homilia. Nós vamos discutir aqui um trecho dessa homilia de Santo Agostinho. Mas é importante entender esse contexto, porque a oração é a escuta de Deus. Você fala para Deus e você escuta a Deus. Então, o simples fato de escutar o chamado já é esse diálogo. Então, tem vários santos, a igreja tem muitos místicos que estabelece esse conceito de oração como um tratado de amizade, como um diálogo, como um olhar lançado ao céu. Aqui eu citei já de cara Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, Santa Teresinha do Menino Jesus, eles que tinham essas definições de oração. Tantos outros. Então, se eu tenho um estado de oração sem cessar, isso quer dizer que eu estou atento à voz no cotidiano. E aí, menos eu estou ouvindo aquelas vozes do mundo. Poder, prazer, segurança. Então, esse é o nosso tema do episódio de hoje. E o interessante é porque, por exemplo, um episódio vai puxando o outro, né? Sim. Nós falamos no outro episódio de todas essas vozes, né, que existem por aí, né, que você colocou bem e atribuiu a essa questão do ter, do prazer, né, do possuir. E hoje nós estamos conversando sobre o orar sem cessar, né? E interessante que quando você falou de Santo Agostinho, né, e você colocou toda essa realidade, eu comecei a ver, por exemplo, como é comigo no dia a dia, né? Por exemplo, eu ali, fritando um ovo, rezando, lendo um livro e buscar me aproximar de Deus. No trânsito, por exemplo, tem pessoas que rezam texto no trânsito, tem pessoas que, né, você vai colocando o seu pensamento em Deus. É isso? É isso.
É isso. Na prática, né? Na prática é isso. E aí Santo Agostinho ele chama a atenção do desejo. O trecho da homilia dele, ele fala justamente sobre isso. Teu desejo é a tua oração. Então, simplificando bastante, né? No texto, vou até pegar aqui o texto, ele diz assim, ó, teu desejo é a tua oração. Se o desejo é contínuo, também a oração é contínua. Não foi em vão que o apóstolo disse, orai sem cessar. Será preciso ter sempre os joelhos em terra, o corpo prostrado, as mãos levantadas, para que se diga orai sem cessar? Se é isto... Isso aí já é uma indagação... É uma indagação. Profunda, né? Profunda. Aí ele diz, se é isto que chamamos orar, não creio que possamos fazê-lo sem cessar. Olha a inteligência que ele já está dizendo aí, né, já está mostrando que seria, não digo impossível, mas muito mais difícil para o ser humano, né, viver essa realidade do orar sem cessar, se a necessidade for de estar prostrado o tempo inteiro. Então, né? se orar é estar de joelhos, com a mão estendida para o céu, né? Fazendo uma prece, porque essa oração ela existe, o próprio catecismo da Igreja Católica fala da oração da palavra, que ela precisa ser verbalizada, aí tem a meditação, tem a contemplação, tudo bem, certinho, vamos falar sobre isso. Mas ele diz, se é isto, então é importante cessar. Como é que eu vou eu não vou parar de estar de joelho com as mãos estendidas ao céu. Aí ele continua, a outra oração interior e contínua é o desejo. Ainda que faças qualquer outra coisa, se desejas aquele repouso do sábado eterno, não cessas de orar. Se não queres cessar de orar, não cesses de desejar. Então, não cessar de desejar já é estar em unidade com Deus. Exatamente. É você tem um momento da oração, mas você conserva aquele desejo, aquela conexão da oração no seu cotidiano, no dia a dia. No desenvolvimento humano, tem alguns autores que trabalham, tem empresa comprando isso pra caramba aí. Eu produzo conteúdo para isso, inclusive para as empresas, que é estado de presença, é estar no presente, é estar consciente, isso já está contemplado aqui. Eu escuto essa voz e permaneço desejando essa voz durante o meu dia. Por isso que tem muito a ver com a questão do orar e vigiar, né? Porque também é essa questão da vigilância. Esse desejo é também aquela vigília que representa o óleo ali das virgens prudentes. Elas estão atentas, elas estão o tempo todo desejando esse descanso, né? Sábado. Mas quando você fala, por exemplo, de desejar, certo? Isso estaria dentro da nossa realidade cotidiana? Como é que isso se encaixa? Por exemplo, eu estou no trânsito, como é que o ser humano assim consegue fazer isso? Entende? Através de quê? Existe um mecanismo para isso? Existe assim, qual seria o modelo a seguir? Entende? Você diz uma estrutura de aprendizagem. Porque a gente falando aqui parece que é algo inalcançável, né? Porque tem pessoas que ficam assim, como é que eu vou desejar isso? Eu não sei como começar. Como começar? Né? Até porque eu acredito que isso tenha um começo, um meio, né? Existe uma forma, um formato de poder fazer isso. Né? Como é que a gente pode ajudar quem está nos ouvindo a chegar nesse processo? Então, a gente pode pegar aqui, por exemplo, a passagem que Jesus ele fala para os discípulos para orar e vigiar, que é um pouco dessa vigília, desse orar sem cessar, desse estar atento, né? Jesus está no Getsemane e ele convida os discípulos para uma oração, porque ele sabe que ele vai ser entregue. E aí os discípulos estavam pesados, diz a palavra de Deus, de tristeza, e eles adormecem. Vejam, eles estão
com espírito pesado, tristes, entristecidos, e eles adormecem. Então eles perdem esse estado de vigília. E aí Jesus volta, quando volta encontram eles dormindo. Aí ele diz, não foram capazes nem sequer de vigiar comigo? Orai e vigiai, para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós estamos diante de Cristo, que ele inclusive, Marcelo, ele tá experimentando a própria limitação de sua natureza. Entende isso? Você entende? Então, até porque ele se fez homem. Exatamente. Se fez homem. Então, só não no pecado, mas se fez homem. Exatamente. E, de novo, nós estamos falando aqui das vozes, escutar a voz de Deus e diferenciar das vozes do mundo, que são as concupiscências. Episódio 1. Quem não assistiu o episódio 1, volta lá. Justamente. Então, ele está diante... A gente já até conversou sobre isso. O próprio Cristo está diante de um instinto de preservação, de sobrevivência. Ele mesmo está diante disso. Então ele está diante de um instinto de preservação da sua própria sobrevivência, da sua própria natureza, que é algo natural do ser humano. E aí ele diz, orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então você tem o espírito e a carne. Só que isso... com a leitura, principalmente de Santo Agostinho, os primeiros cristãos, muito influenciado por Platão, ficou aquela visão da dualidade platônica, o espírito e a carne. São Paulo também tem muita influência dessa filosofia. E às vezes a gente perde a profundidade desse pensamento. E aí chega no modelo que você está pedindo. Primeiro, oração. Eu tenho que ter oração. Eu tenho que tomar consciência... da minha natureza, da minha própria natureza, da minha conexão com Deus e entender o que é que vem do espírito que está pronto e o que é que vem da carne, da natureza carnal, que aqui com certeza nós estamos falando mais uma vez das concupiscências, que são os níveis mais baixos que a pessoa pode operar em termos de desejo. Então, no meu dia a dia eu estou desejando o quê? Eu estou desejando escutar essa voz de Deus? Ou eu estou desejando a minha segurança? Ou eu estou desejando um prazer pelo prazer? Ou eu estou desejando o controle das coisas? É curioso, inclusive, a gente ter isso em mente, porque muitas pessoas acabam escapando, né? Escapam de nós essa consciência e esse desejo no dia a dia. Por exemplo, você participa... Vamos lá, tem pessoas que vão para a missa de manhã cedo. Uhum. Ali elas escutam a palavra, elas estão diante de Jesus Eucarístico, elas vivem aquele momento, uhum. E depois elas vão para o trabalho. Lá no trabalho encontra alguém que estressa. Isso. Encontra uma situação desafiante. Isso. Tem uma ligação que não ajuda. Tem uma situação que acaba fazendo com que a pessoa tenha... uma distração mais forte, né? E como se manter nessa conexão, né? Existe algum mecanismo capaz de fazer com que a gente se mantenha nessa conexão? Aí a gente poderia discutir alguns caminhos, né? Mas aí já seria um outro episódio. Por exemplo, Caminho de Perfeição de Santa Teresa de Ávila. Os 4 níveis do poço, né? Ela compara a vida espiritual como um poço, que a água, às vezes parece que está seco, a água está lá embaixo, aí chega um momento que essa água está transbordante. Então ela coloca em 4 níveis. Maravilhoso o Caminho de Perfeição. Castelo Interior e Morada. Noite Escura de São João da Cruz. A primeira noite é a purificação dos sentidos, a noite escura dos sentidos. Segunda noite é a noite escura do espírito. Então, existem vários... e aqui eu estou citando os que eu já li, os que eu conheço. A tradição da igreja tem vários ensinamentos dos santos, justamente tentando trazer para o dia a dia essa mensagem que é da palavra de Deus. Ninguém está trazendo nada aqui que não seja da palavra de Deus. Né? É interessantíssimo isso, né? É interessante isso. Até para as pessoas entenderem que não é algo fora, que ninguém aqui está inventando nada, né? Não. Existe isso já dentro da história, né? E que é um passo a passo, Marcelo. O próprio Santo Agostinho, né? Sim. Vamos lá. A mãe rezou por ele
40 anos. Sim. Né? E ele só veio ter esse entendimento depois de ter uma experiência. Né? Sim. E como foi que ele buscou essa experiência? No caso dele, foi através da razão. Né? Sim. Outros vão através da dor. Outros vão pelo amor e assim vice-versa. Né? Existem vários níveis de experiência e várias situações. Né? Perfeito. Então, assim, eu acredito nessa situação que a pessoa no dia a dia ela vai conseguir ter essa constância quando ela vai se colocando em gatilhos. Por exemplo, muitas vezes, quando eu percebo que estou sofrendo uma tentação, alguma situação, eu pego o texto e estou ali com as continhas, aperto nas contas, vou, pronunciando ali, vou rezando. Para quê? Para que eu vá me lembrando disso. E no decorrer do dia. Às vezes eu coloco a mão no bolso. A pessoa nem está percebendo. Está me provocando. A pessoa nem está percebendo o que eu estou fazendo, né? Mas naquele momento que a conversa muitas vezes não está lá muito interessante ou fora daquilo que a gente esperava, né? E tudo. E ali eu vou buscando ali uma forma de me lembrar, de estar ali antenado, ligado. Né? Você sabe que você está usando aí uma metodologia que é muito comum, é uma metodologia chamada de programação neurolinguística, né? Não sei se você sabe disso, mas... E quando eu comecei a estudar PNL, eu disse, mano, quem criou a PNL com certeza mapeou as religiões, porque as religiões, todas elas têm isso. E o cristianismo também tem. Então vamos lá. Eu tenho um momento de oração e de experiência. Aquilo me traz um estado emocional, uma compreensão mental, um nível de consciência. Eu ancoro aquela experiência em algum símbolo. E carrego esse símbolo comigo durante o dia. Então, quando eu faço isso, na programação neurolinguística, o que está acontecendo é uma ancoragem. Eu já fiz vários treinamentos usando justamente essa técnica de ancoragem. E isso está presente nos símbolos e nos elementos religiosos. Acontece que a gente tem que diferenciar algumas coisas. Do tipo, nós cremos na ação santificadora do Espírito de Deus, do Espírito Santo ali agindo. A Eucaristia só é Eucaristia no pão. Se não tem pão, não tem Eucaristia. Mas nem todo pão é Eucaristia. Toda Eucaristia, ela acontece na matéria do pão, mas nem todo pão é Eucaristia. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa estratégia, essa estrutura de educação comportamental, ela é reconhecida, inclusive, pelas metodologias de desenvolvimento de comportamento. Só que isso já está na tradição cristã. E aí é que vem um ponto. Quando eu começo a estudar, eu vou estudar cada vez mais, eu vejo a riqueza do que nos está sendo proposto toda semana, todo dia, e que a maioria de nós cristãos não temos a noção do potencial de desenvolvimento e educação comportamental e elevação espiritual que isso tem. É sempre para trazer esse orar sem cessar, manter o desejo aceso. Até porque muitas vezes nós não lemos, nós não buscamos informação, e quando a gente não sabe o que procura, quando encontra, não tem como reconhecer, porque a gente não sabe. Exatamente. Né? E para você ver como a igreja é rica, né? Há uma riqueza espiritual, há uma riqueza dentro de tudo isso que eu não acredito que Jesus teria dito assim, agora eu vou aqui usar a PNL. Não, né? Não. Mas Não. Como é cheio desse conhecimento, como ele era cheio desse conhecimento, né? Principalmente numa época onde nem
se falava sobre isso, né? Vamos lá. Ainda bem que você falou isso para não deixar confuso. Jesus não usava PNL. A PNL mapeou Jesus. É isso. Aquela metodologia, e isso é declarado pelos fundadores. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então isso é declarado, os caras vão estudar. Por que uma mensagem religiosa, e aí não se resume só a mensagem cristã, qual é a estrutura que isso daqui tem de impacto de educação? Aí os caras mapearam e criaram a metodologia deles. Não foi, Jesus não usou PNL. PNL, entende? Então, só que muitas vezes eu, na minha vivência cristã, eu ignoro isso. Então, eu vou para a minha missa dominical, eu comungo, isso já é uma loucura. Deus naquele pão, e ali tem, a gente já discutiu com isso, músicas, que eu posso passar o resto, eu estou indo para o meu trabalho, eu coloco aquela música. Isso é uma forma de manter esse desejo. E a mesma música que eu escutei lá naquela experiência que eu vivi, né? Naquela experiência que eu vivi. E aí você vai manter naquele desejo. Outra questão da igreja. Isso aí já entra dentro da forma de se manter conectado, né? Que a gente estava discutindo, né? Isso já está dentro dessa possibilidade, né? A música, o texto. Exatamente. Aí você pega e faz uma oração do texto ali, ou uma dezena do texto. Pai Nosso e 10 Ave Marias. Aí de novo. Isso é uma forma de você trazer para o seu dia pequenos momentos para te devolver para aquele desejo. Né? Para te devolver para aquele desejo. E isso, a Igreja Católica, ela tem uma... Assim, é uma graça, né? De nos ajudar a viver essa realidade. Que outros, infelizmente, não têm, né? Nós temos essa possibilidade, né? De termos a nossa vida ancorada na rocha, né? Que é Cristo, né? E a proposta está toda ali, Marcelo. Está toda ali, ó, a liturgia das horas. A liturgia diária. Aí tem as leituras. A liturgia das horas. Aí tem as orações. Orações da laudes, oração a hora média, as terças, vésperas, completas. Quer dizer, tudo está ali. Disponível. E é uma riqueza absurda. Então, ter esses momentos durante o dia, eu comparo muito com o corpo físico. O pessoal chega e diz assim, é importante ir para a academia, fazer um treinamento, darará, parará, parará. Só que aí tem uma questão. É mais saudável você ter movimento durante o dia do que todo dia você ter 1 hora de exercício físico. Ou seja, a cada hora... eu não entendi essa, explica melhor. É mais saudável, fisicamente, vamos pensar no corpo físico. É mais saudável você ter movimento durante o dia do que você ter 1 hora de exercício físico e o resto do dia sem movimento nenhum. Então, uma pessoa que dedica ali na sua rotina 1 hora de academia, mas passa o resto do dia sentado, trabalhando no computador, ele não está tão saudável. O ideal é que a cada hora ele tenha pelo menos 5 minutos de movimento. É o ideal. Assim é o corpo físico, assim também é o nosso corpo espiritual. Então isso traz a essa questão do orar sem cessar, entende? Então eu tenho meu momento de oração, é importante eu ter meu momento de oração. Hoje todo mundo fala da academia, né? Momento de oração, mais importante que academia. Eu tenho meu momento de oração, mas eu tenho movimentos de oração durante o meu dia. Se eu conseguir passar esses movimentos, que são essas pequenas coisas, a leitura do salmo do dia, colocar uma música cristã ali. Então isso já vai ajudando. Mas o essencial é que esse exercício, essa educação, como qualquer coisa, ela vai se tornando o seu próprio jeito de viver. Então, aquele poço que você parecia seco, ele vai começar a dar água, mas você não precisa de um balde tão profundo para tirar a água. Aí vai chegar uma hora que ele vai estar quase todo cheio, de Santa Teresa em Caminho de Perfeição, vai chegar uma hora que ele vai estar transbordante. Isso é o próprio processo de crescimento, né? E essa perenidade, né? Ela vem também com a maturidade também, né? Claro.
Claro. O que você falou aí do corpo físico e do corpo espiritual, né? Não é todo mundo que tem um entendimento disso, né? Tanto porque, até questiono muitas vezes, né? Tem gente, por exemplo, que não enxerga que o barulho, por exemplo, ele é algo que vai transformando você. Né? Sim. Assim como o silêncio também transforma você. Perfeito. E, inclusive, tem pessoas que dizem assim, que a riqueza não gosta de barulho. Já escutei, né, essa frase. Né? As pessoas dizem assim, a riqueza não gosta de barulho. Né? Aí, já os ambientes onde o barulho impera, está ali a pobreza, né? E tudo. Mas eu até me questionei no momento que eu escutei isso, né? Mas até eu digo, será mesmo? Mas depois que você vê, é porque não é somente uma riqueza. Talvez o autor não tenha pensado, né? Apenas a riqueza física. Sim, né? Entendo. E que esse corpo espiritual, ele muitas vezes precisa desse silêncio. Sim, verdade. Como combustível. Aí faz sentido. Né? Como combustível para poder você, inclusive, poder fazer com que a sua criatividade, você comece a acessar as riquezas interiores que você tem, né? É porque as pessoas, muitas vezes, elas se colocam muito no campo material, em tudo, né? Muitas vezes a gente vê, inclusive, até na própria palavra de Deus, que as pessoas, muitos aí, utilizam a palavra como ancoragem para a riqueza material, né? E quando a riqueza espiritual, ela faz com que a pessoa realmente vá encontrando as outras riquezas, né? Perfeito. No momento em que ela vai vivendo essa riqueza espiritual, aí ela depois vai fazendo essa construção, né, de todo esse campo, né, seja no material, seja nos relacionamentos, seja no que for. Né? É interessante isso que você trouxe. Eu não sei se o autor tinha esse nível de sutileza ou essas camadas, mas faz muito sentido essa perspectiva que você traz, que me recorda alguns elementos, né? Um deles é que, quando eu falo esse orar e vigiar, que Jesus ele traz a carne e o espírito, ele traz uma característica que é própria do ser humano. O ser humano, ele, da criação, segundo a doutrina católica, da criação, ele é o único ser que é material e espiritual. Né? Então você tem a criação material e você tem a criação espiritual, que são os anjos e tudo, e o ser humano, ele navega nesses dois planos, digamos assim. Só aparece também caladinho aqui na filosofia platônica, o mundo das ideias, o mundo físico, material. Então tem um pouco disso daí também lá. Falando baixinho aqui, tá? Mas vamos deixar. Vamos voltar. Quando você pega a igreja, ela se concentra numa vida sacramental. Ora, tudo bem. Vamos analisar os sacramentos. A ancoragem aí, né? Na vida sacramental. A vida sacramental, ela traz a graça que se expressa através da matéria. A graça se expressa através da matéria. No catecismo da igreja, não estou inventando nada. Todo sacramento tem uma matéria. Então, batismo, a água. A Eucaristia, o pão e o vinho. O crisma, o óleo. Todo sacramento ele tem uma matéria. O sacramento da penitência, o pecado. O matrimônio. O matrimônio, a união dos corpos do homem e da mulher. Por isso que quando um dos cônjuges morre, eu posso casar de novo, porque já não existe a matéria. Se não existe a matéria, o sacramento se dissolve. Então, todo sacramento ele tem uma matéria. Então, a vivência sacramental é justamente isso, expressar a graça através da matéria. Então, eu vou expressar minha confiança na providência de Deus, tendo conta para pagar. É isso que se reflete, né? É essa
O Catecismo da Igreja Católica, eu até separei aqui, ele citando esse orar sem cessar, ele diz: orar sem cessar, 1 Tessalonicenses 5,17. Orar é sempre possível, até uma necessidade vital. A oração e a vida cristã são inseparáveis. Esse é o parágrafo 27, 2757 do Catecismo da Igreja Católica. E ele, antes ele diz assim, rico, né? A oração pressupõe um esforço, uma luta contra nós mesmos e contra as ciladas do tentador. O combate da oração é inseparável do combate espiritual, necessário para agir habitualmente, segundo o Espírito de Cristo. Ora-se como se vive, e porque se vive como se ora. Já ficou arrepiado. Isso traz, assim, numa sutileza muito grande, né? Já denuncia muitas vezes quando nós estamos separados, né? E fragmentados. Quando estamos fora da graça de Deus, né? Quando estamos quebrados, né? Quando não vivemos a confissão, quando não vivemos a Eucaristia, quando não estamos dentro dessa graça, né? A gente não consegue viver como se ora, nem... Isso. Ô, Marcelo, mas deixa eu te dizer. Meu Deus do céu. Deixa eu te Ai, dizer. que louco. Deixa eu te dizer. Esse tinha que ser o segundo episódio. Quantas vezes, né, a gente viveu assim. É, né? Isso. Vivendo como se não rezar, né? Meu Deus. Esse é o desafio, cara. Essa é a questão. Ó, vamos lá. Você que está acompanhando aqui nosso podcast. Se você se desenvolver e crescer nisso, porque também não tem, conseguir, tá? Isso, a vida toda, né? A vida toda. Então vamos voltar para a analogia do corpo físico. É musculatura, é desenvolvimento. Eu comecei a correr agora, né? Comecei a correr, aí eu fui na beira-mar correr, estava contando para meus amigos aqui, para Adriana e tudo. Eu tentando correr ali mais rápido, porque eu quero já, a vaidade, não, eu quero correr rápido. Passou um manco. O cara era manco, Marcelo. E o cara corria mais rápido do que eu. E eu disse, não posso perder. Não, ele é manco. Mas ele tem quantos... Quantos quilômetros rodados? Eu tentei alcançar ele para dizer, você corre há quanto tempo? Mas ele não deixou eu alcançar ele. Então... Ai, meu Deus do céu. Entende? Então, se olhasse fisicamente, vai dizer, todo mundo diria, eu corro mais rápido do que ele. Mas não, ali é dedicação, ora. É dedicação e desenvolvimento. É isso. Então, segundo episódio do chamado, desafio. Como é que eu ouço esse chamado no cotidiano? É isso. É orar e viver. Viver a oração. Aí a gente pode até finalizar com isso aí, né? E pedindo a vocês, né, para que vocês que vão escutando aqui, busquem praticar, né? E se você tem dúvidas sobre essa prática, escreve para a gente, né? Coloca lá, comenta, né? Compartilha com seus amigos esse vídeo, porque vocês estão vendo aqui, nós não estamos trazendo nenhuma nada de novo, não estamos reinventando a roda. Estamos aqui trabalhando em cima do Catecismo da Igreja Católica, da Palavra de Deus, né? Das nossas experiências, óbvio, né? Mas que isso vai ser muito importante para que a gente possa crescer juntos. E a proposta aqui é fazer com que todos nós, né, nós que vamos vivendo esse momento aqui, também possamos viver, ter essa continuidade, trazendo essas experiências para vocês, né, e fazendo com que tudo isso se concretize num projeto de santidade, de amor ao próximo, né, dessa busca por estar sempre melhor e estar diante de Deus e buscando ser um ser humano mais, digamos assim, como é que eu posso dizer? Um ser humano mais
amável, sabe? Para a sociedade e tudo mais. Né? E fica a dica para você, comente, compartilhe. Né? Você tem alguma frase que possa resumir esse episódio? Tenho. Atenda o chamado que está expresso aqui nas palavras, primeiro da igreja, orar como se vive, porque se vive como se ora. E também de nosso Senhor Jesus Cristo, que diz, orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É isso. Então, a gente fica por aqui e até o próximo episódio, onde nós vamos trazer aqui também um novo olhar sobre esse assunto. Cada um vai ser uma continuidade, tá ok? Um grande abraço, fica com Deus. Grande abraço.